Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 15, verso 26. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. Será que é difícil de compreender essa palavra? Creio que não. Mas alguns seres humanos que não querem fazer o mínimo esforço para realizar mudanças em sua vida, simplesmente dizem: a Bíblia é difícil demais de entender. Pergunto: será? Ou esse indivíduo não quer fazer aquilo que sabe que deve fazer? Em Provérbios capítulo 8, de 7 a 9, Deus nos diz: minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras, e retas para os que têm conhecimento. Discernimento se alcança por um processo de educação. Educação é a repetição da lição até que se torne um hábito. Muitas pessoas têm conhecimento, mas não têm educação, pois não tornam hábito o conhecimento que têm. Por isso, o Senhor detesta os pensamentos dos maus, pois se o conhecimento que adquirimos de Deus não é transformado em hábito, é óbvio, nossos pensamentos e ações não vão agradar o Senhor. Isso implica o fato de Deus dizer que detesta o pensamento dos maus. Isso implica em abandono do que é correto, verdadeiro, para planejar situações que beneficiam a si próprio. Ou seja, aquele que tem pensamentos maus abandona o que é correto, verdadeiro, para planejar situações que beneficiam a si mesmo, sem se importar com se seus planos eles vão causar mal ao próximo. Então, é importante que a gente leve em consideração que Deus, ele detesta o pensamento dos maus, mas certamente valoriza o pensamento que o agrada, que o exalta, que o honra. Então, o Senhor detesta, ele tem repulsa pelo mal. E mesmo conhecendo os pensamentos do homem e sabendo que são fúteis, mesmo assim lhe concede oportunidade de mudança, ao invés de destruí-lo imediatamente. Imagine se Deus fosse agir conosco conforme a nossa tolice e pensamentos maus. Quem sobraria na terra? Ou você nunca teve um pensamento malvado em relação a alguém? Pouco provável. Por isso, ele traz em sua palavra e revela seus propósitos a nós, dizendo: o Senhor se agrada de palavras faladas sem maldade, sem julgamento, sem críticas maldosas, sem falatórios inúteis. No Novo Testamento, em Mateus 12:37, Jesus nos alerta que no dia do juízo, cada um dará conta
de suas palavras fúteis, inúteis que tiverem falado. Pois cada um, por suas palavras, serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Que tipo de palavras que tem saído da sua boca? Pois isso revela o que você tem cultivado em seus pensamentos. A sabedoria não se manifesta apenas na capacidade de organizar palavras e ideias, mas certamente na maneira que vivemos e aplicamos. Por isso, no livro de Provérbios diz que quando encontramos a sabedoria, certamente haverá futuro para você e a sua esperança não vai decepcioná-lo. Do mesmo modo que alimentamos nosso corpo com alimentos saudáveis a fim de nos sentirmos bem, assim também alimentar nossa alma, nossos pensamentos com palavras de verdade, palavras puras, palavras isentas de maldade. Tudo isso alimenta a nossa alma e nos dá esperança e satisfação em Deus, tanto de um futuro quanto de mudança na vida daquele que nos perturba com sua maldade e seus pensamentos maus. E ao invés de reagirmos contra, meditamos e agimos de acordo com o que Deus espera. Esse processo educacional exige esforço e dedicação. No Salmo 37, verso 37, Deus nos diz: considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz. Nisso devemos nos apegar para vencer as dificuldades, para vencer as palavras opositoras, para que nós não caiamos na armadilha de ser igual àquele que nos ofende ou que fala palavras torpes. Deus tem planos para nós de nos dar esperança e um futuro, mas jamais poderemos abandonar o processo educacional que Ele colocou para nos ajudar. Se você ouvir algum ensino que deixa você irritado, porque já ouviu tantas vezes a mesma coisa, provavelmente é porque você ainda não pratica tal ensino. Pois, se praticasse, sentiria prazer e não irritação. Observe como você reage àquilo que já tem ouvido tantas vezes, pois isso faz parte do processo educacional de Deus para que possamos tornar hábito o conhecimento que adquirimos. A despeito dos pensamentos dos maus, o Senhor não esquece dos que os servem e os incentiva a fazerem uso de palavras que o agrade e que o honre, pois quem honra a Deus será honrado por Ele. Seus pensamentos e suas palavras têm agradado a Deus? Pois o Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. Que Deus te abençoe e te guarde.